Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Romanos. Verso 7 até o verso 25. Eu sei, irmãos, que a nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada fácil. Eu já estou nessa caminhada há 55 anos. E tenho o privilégio de ter tido de Deus o chamado para trabalhar na linha de frente. E logo eu desfruto não só de uma posição privilegiada, mas também eu desfruto de um cuidado privilegiado de Deus. Eu sei que Deus cuida de mim de uma maneira diferenciada. Eu fui guardado, eu fui amparado, eu fui livrado, eu fui trabalhado e ainda estou sendo trabalhado intensivamente pelo Espírito Santo. E por isso que eu quero compartilhar com os irmãos isso hoje. Porque mesmo e ainda estando em uma posição privilegiada, eu faço coro com o apóstolo Paulo. Claro que Paulo está muito além do que eu. Ele andou com Deus de uma maneira muito especial. Mas a dicotomia existencial, nesse grito de Paulo em Romanos 7, é a mesma dicotomia que eu carrego na alma e na existência durante esses 55 anos de vida. E eu tenho certeza que os irmãos também o fazem. Eu tenho certeza que parece que as nossas vidas são arrastadas em duas direções, todo o tempo. E Paulo coloca numa apologia à dependência de Deus e à inadequação minha e sua de responder a Deus adequadamente aquilo que Deus espera de mim e de você. Claro que isso aqui é um texto para mastigarmos várias vezes. Eu creio até que já tenha pregado neste texto aos irmãos, falado alguma coisa. Mas eu tenho certeza que os irmãos continuam enfrentando isso. E por isso que esse texto se torna tão importante para mim hoje, como foi ontem, como será amanhã. Porque essa luta, irmãos, vai ser uma luta contínua. Eu e vocês somos chamados para essa batalha diariamente. E parece que quanto mais nós nos aproximamos daquele encontro com Deus, maior fica essa batalha. Eu me lembro de ouvir a última palavra do reverendo Ari Veloso, falando a um grupo de pastores. E eu não sei quantos anos o reverendo Ari tinha, talvez uns 70. Irmão Milton, uns 70 anos mais ou menos, o
o reverendo Ari Veloso tinha, mais ou menos isso, né, meu irmão? Que o senhor era mais assim, colega dele lá no Palavra da Vida, mas eu creio que mais ou menos 70. Alguém sabe aí, mais ou menos a idade do reverendo Ari Veloso? Mas eu acho que por aí. E aí ele falando aos pastores, ele disse o seguinte: não pense vocês que eu sou menos tentado sexualmente aos 70 do que vocês são aos 35, aos 40. Eu sou tão tentado aos 70 quanto você aos 40. Eu achei aquilo tão importante, irmãos, porque a minha luta hoje, ela vai continuar. Essa dicotomia, que batalha, que está aqui, mas quer dividir-me em duas realidades existenciais, isso aí vai continuar. Não importa se você tem 17, 70, 80, 90, a vida, enquanto ela existir, essa batalha vai existir. E esse é o grito do apóstolo Paulo aqui. Então eu quero ler com os irmãos. E eu quero dar aos irmãos apenas um esboço, para que os irmãos leiam esse texto com uma certa realidade homilética na cabeça. Quando você chegar no verso 14 até o verso 17, é o primeiro ciclo dessa realidade. Do verso 18 ao verso 20 é o segundo ciclo. Do verso 21 até o 23 é o terceiro ciclo. E o verso 24 e 25 é a conclusão. Agora, esses ciclos são iguais. Só o último ciclo que é modificado, diferenciado pela forma como ele faz. Mas é a mesma coisa. São ecos do mesmo grito. Ecos da mesma realidade existencial que Paulo estava vivenciando nesse momento. Essa repetição vai trazer para mim e para você lições preciosas nessa noite. Vou ler do 7 ao 25, porque senão você não vai entender. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo ao preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento me fora para a vida. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, que por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus nos abençoe através dessa porção já abençoada. Cantor evangélico americano, Green Quate, escreveu uma das letras mais bonitas sobre Romanos 7. E numa das estrofes ele diz assim: não sei se Paulo está falando sobre a vida dele antes de ser salvo, ou da vida dele depois que ele foi salvo. Mas tudo que eu sei é que isso parece muito com minha própria vida. C.S. Lewis disse certa vez: nenhum homem sabe o quanto ele é ruim ao tentar ser bom. Ovídio, o poeta romano, escreveu a seguinte máxima: eu vejo as coisas melhores e as aprovo, porém sigo as piores. Esse texto, irmãos, eu vejo uma pitada de frustração do apóstolo Paulo. Eu vejo a incapacidade de um gigante. Eu vejo que esse homem dá um grito nessa batalha espiritual. Uma batalha que é travada por mim e por você, a nível de compreensão, a nível de sentimento, a nível de consciência. Esses 3 blocos estão exatamente trabalhando essas realidades. A compreensão que Paulo tem da lei de Deus. A compreensão que Paulo tem do querer de Deus. A compreensão que Paulo tem de si mesmo, da sua batalha. Um sentimento que Paulo carrega na alma, dessa luta constante e da sua incapacidade de construir uma realidade além desta que ele tem conseguido levar. Mas também, irmãos, a consciência de que ele sabe que Deus requer algo mais. Que o Deus Santo implantou no seu coração uma busca muito maior
do que aquela que ele tem conseguido vivenciar todos os dias. Mas essa repetição, irmãos, desses mesmos pensamentos, essas mesmas expressões, esse eco que constrói esse texto, demonstra, apresenta a repetição desesperada das mesmas experiências. Quando nós determinamos dentro de nós, e isso vai acontecer hoje aqui, eu não farei isso mais. E daqui a pouco tempo você vai estar fazendo exatamente o que você diz que não faria. Isso gera dentro de nós um conflito tremendo. E por isso que Green diz que isso parece muito com ele. Parece também comigo. É como se nós balançássemos as algemas, as cadeias, e não tivéssemos sucesso em quebrá-las. Porque a luta, a batalha, ela continua todo o tempo. Mas aí você poderia perguntar, mas pastor, espera um pouco. Se Jesus lavou todos os nossos pecados, então por que ainda estamos lutando? Porque ainda há essa batalha, essa guerra, esse conflito dentro de mim. Porque a vida com Deus, a caminhada com Jesus Cristo precisa ser uma vida tão dura e tão difícil como esta. Por que é que nós fazemos o que não queremos fazer? Por que é que nós fazemos o que não queremos fazer? Primeiro, porque muitos de nós, irmãos, que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, achamos que podemos vencer o pecado por nós mesmos. Achamos que nós somos a parte na santificação que atua mais. Que eu vou vencer esse negócio, que eu sou bonzinho, eu tenho uma boa índole, então eu não preciso dessa realidade do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo fez isso. Mas se nós lermos do verso 7 até o verso 23, não há nenhuma menção a Jesus Cristo. Nenhuma menção ao Espírito Santo de Deus. Nenhuma menção ao trabalhar sobrenatural de Deus em nossas vidas. Não há. E isto, irmãos, é um quadro de uma vida divorciada da realidade de Deus, e isto é didático. Paulo está colocando isto para dizer que este era o seu enfrentamento longe da realidade e do trabalhar de Deus. Paulo coloca isto didaticamente. E nós precisamos aprender isto. Que este homem que caminha nesta condição, ele é frustrado, espiritualmente falando. Ele não consegue caminhar em vitória. Ele não consegue trazer realidades para a sua vida. Mas há uma compreensão que Paulo coloca nesse texto que nós precisamos entender. E essa compreensão é a segunda razão porque lutamos com o pecado, é porque a nossa salvação, irmãos, está baseada em 3 bases. A primeira, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador
quando respondemos ao chamado eficaz do Senhor, nós somos salvos da penalidade do pecado. Essa é a primeira fase. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou, você é liberto da penalidade do pecado. A segunda realidade é quando nós somos salvos do poder do pecado. E isto, irmãos, é um processo. Esse é um trabalhar que leva tempo. Essa é uma realidade esculpida por Deus a cada dia na sua e na minha vida. Por isso que a batalha, ela é contínua. Porque quando ela vai terminar? Ela só vai terminar, irmãos, depois que nós formos levados para morar com o Senhor. Porque aí sim, nós seremos salvos da presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, eu e vocês estaremos em luta. Em luta. E dependeremos do Senhor todo o tempo, para que a vitória do Senhor seja trazida às nossas vidas um dia após o dia. Não é o pacote do ano. É um dia após outro dia. A sua batalha de hoje ainda não terminou. Ela termina à meia-noite. E quando o ponteiro atravessar, você começa outra batalha. A da segunda-feira. Quando terminar a segunda, você começa a de terça-feira. E assim vai ser enquanto estivermos aqui. Não importa em que nível espiritual você esteja. Não importa em que posição você esteja. Essa batalha foi para o apóstolo Paulo, essa batalha é para mim como pastor, essa batalha é para o Everton como seminarista, essa batalha é para o Geraldo como diácono, essa batalha é para o Mateus, essa batalha é para todos nós. Porque nós, irmãos, estamos sendo trabalhados e salvos do poder do pecado. Irmãos, tem tantas coisas que eu não faço mais. Mas eu fazia. Já não me atrai mais. Há tantos pecados vergonhosos que eu cometi, que eu não cometo mais. Porque Deus já quebrou o poder disso na minha vida. Não tem mais poder. Não tem mais poder sobre a minha vida. Não tem mais. Eu tenho outros. Mas estes não tem mais. Estes eu posso dizer como o apóstolo Paulo, graças a Jesus Cristo, que eu tenho a vitória sobre essas coisas. Não exerce mais poder sobre a minha vida, mas outros ainda exercem. Outros ainda exercem. Eu tento balançá-los para tentar quebrar as... mas não quebra. Há uma batalha, parece que é algo que está aqui para que eu possa entender que eu preciso do Senhor todo o tempo. E as vitórias só poderão vir a partir dessa intimidade minha com Deus. Paulo é uma nova criatura, irmãos, nesse texto. Paulo desejava viver de todo o coração em harmonia com o caráter de Deus. Mas a prática dele contradizia esta verdade e esse desejo do seu coração. Assim, irmãos, não é a falta de entendimento, não é a falta de conhecimento, não é a falta de desejo de viver em harmonia com o caráter de Deus.
todos estes elementos estavam presentes na vida de Paulo e estão presentes na minha e na sua vida, mas ainda assim, nós falhamos. Nós falhamos, irmãos. Por que falhamos? Paulo dá o diagnóstico nos versos 17, 18, 19, 20 e 21. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos trabalhar é isso. Nós somos miseráveis pecadores. E se nós não estivermos em intimidade com Deus, nós vamos fazer exatamente aquilo que não presta. Aquilo que não condiz com o caráter de Deus nas nossas vidas. O que Paulo está enfatizando, irmãos, é que a sua percepção, a sua compreensão, o seu conhecimento, o seu desejo para viver em harmonia com o caráter de Deus não lhe dá o poder para viver dessa maneira. Então não é só conhecer. Não é só ter o desejo de ter uma vida com Deus. E aí Paulo dá um grito, irmãos, e diz assim: quem me livrará? Aliás, ele diz primeiro: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que significa miserável aqui neste texto? Significa esgotamento de um trabalho duro para tentar fazer algo que eu não consigo terminar. Quantos de nós, irmãos, nos sentimos miseráveis? Como o apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando isso acontece, nós precisamos entender algumas realidades. E essas realidades são as realidades que Paulo nos apresenta nesse texto, irmãos. A primeira delas é a inadequação do conhecimento humano. Nós temos a moralidade bem aguçada nas nossas vidas. E principalmente quando isso diz respeito ao outro. O Lelo falou isso aqui. Por quê? Porque todos nós somos seres morais. Todos nós fomos criados por Deus para viver de maneira a assumir responsabilidades e trazer à nossa existência a realidade daquilo que nós sabemos que deve ser feito. Então a moralidade em si é que você e eu sabemos o que precisa ser feito. Mas há uma inadequação do conhecimento humano. Mesmo você sabendo do que deve ser feito, eu e vocês não temos poder para fazê-lo. E aí é onde nós precisamos de viver de uma maneira íntima com Jesus Cristo. E é o que Paulo termina, irmãos, o texto. No verso 25, ele grita: quem é que pode livrá-lo? Aliás, no verso 24. E o 25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, há alguém que é capaz de dominar essa fera.
alguém que é capaz de ajudar-me a vencer essa batalha. Em segundo lugar, irmãos, aponta a inadequação da decisão humana. Nós podemos decidir fazer algo, mas fazê-lo, na verdade, está muito distante de concretizarmos isto. A vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, está destinada ao fracasso. Eu desejo fazer, eu quero fazer, eu almejo fazer, eu estou decidido a fazer, mas há uma inadequação nessa decisão. Você não vai conseguir fazer sozinho. Não há, irmãos, vitória espiritual fora da intervenção de Deus na minha e na sua vida. Terceiro lugar, também demonstra a limitação da nossa diagnose. Ou seja, eu identifico a minha doença, mas sou incapaz de curá-la. Eu vou ao médico, ao doutor Fábio, ao doutor Fernando, ao doutor Hildo, ou qualquer outro médico. E eles fazem um diagnóstico exato da minha enfermidade. Mas eles podem ser impotentes para prescrever uma cura. Muitos morrem com o diagnóstico exato da doença que têm, porque os médicos são impotentes em prescrever uma cura. O texto do apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que o diagnóstico, a diagnose nossa, traz a nossa limitação. Ele diz assim: estou morto. Estou morto. Repete isto várias vezes. Me trouxe a morte. Meu corpo está morto. Por quê? Porque ele não tem a resposta para a cura. Mas aí no final ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a cura. Jesus, irmãos, é o único que pode aliviar a minha e a sua batalha. Atenuar a dor dessa dicotomia. Atenuar a dor dessa realidade que parece que somos empurrados ou puxados em duas direções. Jesus Cristo, irmãos, e a sua palavra é que pode trazer cura a mim e a sua vida. Porque nós somos miseráveis. Miseráveis. E isso aqui não depende do seu assentimento. Você é miserável. E eu sou miserável. É só você perder um pouquinho o equilíbrio, você mata, você mente, você é desonesto, você rouba, você furta, você é infiel. É só perder um pouquinho o chão da caminhada com Deus. Nós somos miseráveis. Mas a proposta do apóstolo Paulo, irmãos, é uma proposta apenas de situar-nos
de quem somos. Como nós sabemos, Romanos é um tratado, uma súmula teológica que fala da tão grande salvação de Deus ministrada em Cristo Jesus. A este homem desgraçado, e ele diz, inclusive eu que sou o principal. O apóstolo Paulo não se coloca acima de mim, de você. Ele está dizendo que a batalha dele é a minha batalha, é a sua batalha. Mas o remédio que trouxe a cura à sua vida é o mesmo remédio disponibilizado a mim e a você nesta noite. Agora, eu não estou dizendo que você não vai continuar batalhando. Vai sim. Vai sim. Até que o poder do pecado, paulatinamente, Deus vai trabalhando paulatinamente. Eu sei que aqui tinha irmãos que enchiam a cara, trazia desconforto à sua família, trazia desconforto aos seus colegas de trabalho, não vinha à igreja porque estava de ressaca, ou quando vinha com bafo, não conversava perto de ninguém, porque estava com vergonha. Mas eu conheço irmãos aqui que foram libertados do poder da bebida. Não é verdade, irmão Benedito? Não tem mais poder sobre a vida dele. Eu conheço irmãos que, adúlteros, que hoje já não são mais. Porque Deus os livrou do poder do adultério. E assim por diante, irmãos. Deus vai trabalhando, a batalha continua. E a palavra de Deus diz assim, e nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que vamos ficar fora do campo de batalha. Ele está dizendo que a vitória do Senhor virá sobre as nossas vidas. E Paulo diz, guardei a fé, combati o bom combate. Já agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a sua vinda. Apesar da luta, irmãos, claro que eu não vou poder dar um abraço nele, porque ele vai estar tão próximo de Deus que dificilmente eu vou poder chegar lá. Mas quem sabe, um dia da eternidade, conversando com alguns do meu nível espiritual, posso dizer assim, está vendo aquilo ali? Então, aquele é Paulo. Ele está lá, irmãos. Desfrutando da vitória de Jesus. E eu e vocês somos chamados para a batalha. E não desista, queridos. Não se entregue. Não se entregue. Corra para o Senhor todas as vezes que a carne gritar mais alto. Não deixe de cair de joelhos. Quando alguma coisa aconteceu com você que você não gostaria de ter acontecido, não abandone o Senhor da sua vida. Não há nada que você faça que Ele possa lhe amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que Ele possa lhe amar menos.
Ele nos amou enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não esqueça disso. Deus é um Deus que nos ama, irmãos, como somos. Agora essa luta é sua, é minha. E que é uma coisa interessante, irmãos, é uma luta íntima. Tenho certeza que você não vai me contar e nem eu vou te contar as minhas. Por isso nós precisamos de Jesus, irmãos. Porque só Ele sabe o que nós estamos passando e enfrentando. Essa batalha vai continuar. Mas a vitória vai chegar. Deus vai lhe dando vitórias todos os dias. E daqui a um tempo você vai falar, pastor, aquilo que tinha poder sobre a minha vida hoje não tem mais. E isso é o que Deus quer na minha e na sua vida, em santificação. Santificação é um processo, irmãos. Até aquele dia quando com o Senhor nós vamos nos encontrar.